Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e meu nome é Cleverton. O meu nome é João Filho e hoje nós queremos falar de autoridade espiritual ou autoritarismo espiritual. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, fique com a gente até o final desse vídeo e nós esperamos que você possa, juntamente conosco, aprender um pouco mais. Autoridade espiritual versus autoritarismo espiritual. O que nós poderíamos definir sobre essas duas palavras? Pois vemos hoje em dia que a autoridade espiritual tem sido confundida com autoritarismo. O que você podia falar para nós sobre isso, João? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que definir, Cleverton, é que existe sim autoridade espiritual e existe autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica é como qualquer outra autoridade. Uma pessoa que se torna líder de uma instituição, ele tem todos os pré-requisitos, de um líder. Então, se ele é líder de uma escola, é o diretor de uma escola, ele tem a sua autoridade sobre os professores, sobre os pedagogos, sobre toda a equipe diretora e a equipe administrativa da escola. Se nós estamos falando de um CEO de uma empresa, ele vai ter toda a autoridade sobre os liderados daquela empresa. E a prerrogativa, os direitos que ele goza, é de determinar os caminhos por onde aquela empresa vai andar, quais são os rumos, quais serão as estratégias, aonde que eles vão investir o seu capital para fazer com que gire mais dinheiro para a empresa, vão investir mais no marketing, vão investir no aprimoramento de serviço, enfim. Então, toda essa questão que faz parte da instituição, o líder ele tem esse poder. Então, da mesma forma, a autoridade eclesiástica, o pastor, ou quer seja bispo, quer seja apóstolo, quer seja padre, independente do título que ele leva, ele tem a prerrogativa de ser o líder daquela comunidade. Então, quais são as estratégias que a igreja vai adotar? Quais são as frentes aonde ela vai atuar? Aonde será construído o terreno da igreja, se está ainda em época de construção, em fase de construção? Então, os encaminhamentos, quem tem que responder é o líder. E este líder pode ser tanto um pastor em si, como um corpo eclesiástico, um corpo de líderes, um presbitério. Agora, a autoridade espiritual é aquela que Cristo dá para que você possa, sim, desenvolver papéis espirituais. Então, nós temos lá, Jesus fala que nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para repreendermos demônio, deu autoridade para perdoar o pecado do irmão e assim por diante. Então, esta autoridade de falar no nome dele, para que a bênção e a glória e a graça de Deus se manifeste na vida das pessoas e o reino de Deus chegue, nós temos também. Então esta é a autoridade espiritual. A autoridade eclesiástica é a autoridade da instituição. Então essas duas coisas são distintas. O problema se dá quando o líder eclesiástico acha que tem um poder espiritual também sobre a vida do liderado. Então a vida do liderado só vai funcionar se o líder espiritual autorizar algo para ele, como alguns chamam de manto de autoridade ou manto espiritual. Este é o problema. Em cima desse pensamento que você está falando, tem um colega meu que ele disse que na igreja dele há alguns líderes que desejam que os seus liderados os chamem de pai ou paizinho, porque eles ganhar essas pessoas para o reino de Deus, para Jesus, então eles têm a obrigação de devotar esse título como autoridade maior, pai ou paizinho. Em cima disso, será se isto não é uma obstinação pelo título? Eu penso comigo que o título muitas vezes empodera as pessoas, a ponto dessa pessoa empoderada pensar que só porque ele tem um título, ele é melhor que os demais. Ele é mais importante. As coisas têm que girar tudo em torno dele. Porém, nós percebemos que os homens mais renomados desse mundo, ou até aqueles homens de Deus, como foram os personagens bíblicos, nós percebemos que eles eram humildes, sabiam escutar o próximo, sabiam escutar o seu irmão. Será que esse empoderamento não é por falta de maturidade ou até mesmo por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas? Eu acredito que quando você pega um título, a Bíblia chama isso de diadema,
Quando você tem vários diademas, você tem mais autoridade, né? Se você assistiu Game of Thrones, quando iam apresentar a Daenerys, aí o dia que ela conheceu o Jon Snow, apresentaram a Daenerys e começaram: esta é a Daenerys, mãe dos dragões, a quebradora de correntes, e começaram a encher de títulos. Na hora que foi apresentar o Jon Snow, falaram assim: esse é o Jon Snow. Só isso, pronto. Mas quando você quer trazer muito título, você está falando de muita autoridade. Então, o pastor, e vamos chamar de pastor aqui para definir todo líder eclesiástico. Não importa se é líder de jovens, se é padre, só como uma forma da gente definir. Mas então, quando você tem um pastor, este pastor ele é teu líder eclesiástico, dentro da igreja, dentro da congregação e das coisas que dizem respeito à congregação. Agora, quando você fala assim, quando você quer atribuir o papel de pai ao pastor, você já está percebendo que tem uma violação da autoridade. Ou você quer que a autoridade do pastor saia da esfera eclesiástica e vá para a esfera familiar. Pai é pai. Pai, a gente sabe que quer teu bem. Pai, a gente sabe que você deve respeito, deve obrigação. Ainda que você, enquanto filho, esteja errado, você abaixa a cabeça para o seu pai. A mesma coisa não acontece com o pastor. Entende? Então, dentro de casa, às vezes acontece esse conflito. E eu sei porque eu falo enquanto professor. Dentro da figura do professor, o pai fala algo para a criança e a criança fala assim: não, mas o meu professor disse. Existe esse confronto de autoridade e a criança não sabe separar se ele ouve o pai ou se ouve o professor. Então o professor tem que tomar cuidado para não querer ser o líder dentro da casa. Mas é claro, o professor não faz isso muitas vezes. É a criança que acaba misturando. Mas quando a gente fala de dois adultos, um adulto que é pastor e um adulto que é o liderado, essa coisa de o pai manda com que o adolescente faça algo e o adolescente fala: mas o meu pastor disse, é o meu pai espiritual, isso não existe. Jesus nos ensinou a orar e ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Ponto. O mesmo pai de Jesus é o teu pai, é o meu pai e é o pai do pastor. Então eu acredito que cada autoridade tem que ficar dentro da sua esfera de atuação. A questão também de autoridade, de empoderamento de pessoas, lembrei de um texto bíblico agora muito interessante. Quando vão perguntar para João Batista quem ele era. Ele poderia dar inúmeros títulos. Eu sou o anjo que vinha abrir o caminho, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele simplesmente colocou: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não disse que era o Cristo, ele não disse que nem era profeta, ele disse que era uma voz. E o que é uma voz? Uma voz, ela só tem som, mas não tem sabor, não tem cheiro e ela é invisível. Porém, ela tem os seus efeitos para aquilo que foi designada. João Batista poderia se empoderar dos títulos que o próprio texto bíblico oferece a ele. Porém, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, João, tratando questão de líder e liderado, quais os riscos e o que podem acarretar quando um líder ele se intromete, entre aspas, na vida de um liderado? Isso pode trazer que tipos de consequências? Então, eu acredito que cada líder tem que respeitar a sua esfera de influência. E existe uma esfera que é inviolável. Isso é direito humano. Qual é essa esfera? É a sua individualidade. Quando então um pastor, e já lembrando que pastor é para generalizar, ele quer entrar dentro da esfera do indivíduo, da pessoa como indivíduo, essa pessoa vai perder a sua individualidade. Essa pessoa vai perder ou pode perder a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de pensar, porque quem vai fazer isso por ele é o pastor. Aí em várias áreas, por exemplo, na área do relacionamento. Pastores que querem determinar com quem que fulano ou fulano pode namorar e com quem que ele não pode. Eles falam que eu tive um sonho e fulano não é para você. É claro que isso pode ser feito com boa intenção, mas Deus não nos chamou para atuar na área da boa intenção. Deus nos chamou para ficarmos dentro daquilo para o qual nós somos chamados. Então o líder não pode querer extrapolar essa esfera. Também a gente vê a mesma coisa numa questão empresarial.
Imagine que uma empresa, ela abre, uma pequena empresa abre num bairro. E nesse bairro tem o pastor e 2 pessoas da igreja daquele pastor vão concorrer a uma vaga, vão lá pedir emprego. O dono fala que vai pensar para ver qual dos 2 é que pode assumir aquela vaga. E eles vão conversar com o pastor. Chegando lá, o pastor fala: eu senti de Deus que quem tem que ficar com a vaga é fulano de tal. Você abre a mão da vaga. E a pessoa acaba abrindo mão da vaga. Ou, por exemplo, se uma pessoa faz algo errado, ela fica mais preocupada com a sua posição diante do pastor, o que o pastor vai pensar dela, do que a sua pessoa com Deus, do que a sua individualidade com Deus. Então, assim, a minha preocupação quando eu estou debaixo do autoritarismo é: eu pequei, aí agora o pastor vai ficar sabendo, aí agora o que o pastor vai fazer? Mas na verdade eu deveria estar preocupado com a minha individualidade. Eu pequei, o que eu vou fazer diante de Deus? A gente perde a autonomia. A mesma coisa, a gente perde a questão do saber. Porque se a gente tem um pastor que pode pensar pela gente, por que eu tenho para pensar? Né? John Stott tem um livro que o nome é Crer Também é Pensar. Então nós devemos pensar. O que acontece? Uma coisa que eu acho que é meio complicado são os títulos que são atribuídos à igreja. A igreja é o lugar do pastor e da ovelha. Se a gente for observar essa figura de linguagem, ela está falando que a ovelha é aquele animal débil, que não tem autonomia e que ela tem que ser direcionada pelo pastor. Existe a relação pastor e ovelha dentro da igreja? Existe, mas isso é com relação ao cuidado. Mas a igreja também é chamada de, Paulo fala que nós devemos nos vestir como soldados. A igreja é chamada de noiva. Então, nós não somos apenas ovelhas. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Pensa, nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente de Einstein. Nós não temos a mente de Platão. Nós não temos a mente de qualquer que seja o nome de uma grande personalidade. Nós temos a mente de Cristo. E isso é para todas as pessoas. Todos nós podemos pensar. Então, quando a gente só vê a igreja como, é o pastor, se ele é o pastor, eu sou a ovelha, quer dizer que eu passo todas as minhas necessidades, eu deposito aos pés do pastor. E não, Deus me chamou para pensar. Deus me chamou para mim ter autonomia. Deus me chamou para que eu possa tomar as minhas decisões. E isso não cabe a pastor. A minha vida individual diz respeito apenas a mim. E o que nós queremos dizer com isso não é que agora você vai chegar na tua comunidade local e vai ser insubmisso ao teu pastor. Pelo contrário, deve respeitá-lo, amá-lo acima de tudo, porque ele é o teu líder espiritual. Mas o que nós estamos querendo dizer é que se eu não tenho a capacidade de assumir os meus desejos, as minhas vontades e seguir o meu caminho, não é outra pessoa que pode me guiar, porque nós também somos seres racionais. A nossa fé não deve ser fideísta. Vou respeitar tudo aquilo que o pastor fala, vou seguir tudo aquilo que ele diz, porque é ele que vai me guiar em todos os meus caminhos. Pelo contrário, o teu pastor é um líder colocado por Deus. É ele que vai apontar o caminho, muitas vezes, para onde você deve seguir. Porém, você, como um ser racional, você deve considerar os pontos positivos e negativos. Por isso que a nossa fé, ela não é só espiritual. A nossa fé também é racional. Nós devemos também entender o nosso caminho e a nossa posição de ovelha. E ovelha também não é só para ser mandada. Ovelha também tem autonomia, tem desejo, tem poder de decisão. Cabe aqui uma pergunta então. Você está numa comunidade local e não decide fazer algo em tua vida porque você acredita que o pastor pode decidir por você. Ou nós poderíamos pensar de outra forma: não, estou em uma comunidade local, o meu pastor é meu guia espiritual, porém eu tenho capacidade de decisão para escolher aquilo que se encaixa melhor com a minha vocação. A mesma coisa acontece nessa questão de mudar de igreja. Quando a gente quer se mudar para determinada congregação, a gente é super, ultra, hiper, mega, hiper, que mais que tem? A gente é bem recebido. Vem aqui, meu querido. Quando a gente não se sente mais bem naquela congregação e vai sair, as portas parecem que se fecham. Peraí, é uma comunidade ou é uma prisão? A pessoa determina se você pode ou não pode sair de lá. Então, eu me lembro que quando, e agora é um caso pessoal, que quando eu fui me mudar de congregação, a primeira vez que eu fiz isso, depois de 10 anos congregando numa determinada igreja, eu cheguei para o pastor e falei: pastor,
eu estou saindo daqui. E ele disse, eu não te autorizo. E eu respondi, mas eu não estou pedindo autorização, eu estou saindo, estou lhe comunicando. Ele falou em seguida, eu não te abençoo. Eu falei, pastor, eu não estou pedindo a sua bênção, eu estou comunicando que eu quero sair. Então, muitas vezes, as pessoas se sentem presas e com o passar do tempo, vai acumulando mágoa, vai acumulando frustração, decepção, e essa pessoa poderia estar muito mais efetiva, poderia estar muito mais ativa, feliz e saudável em outra congregação do que naquele lugar que ele está. Mas por causa da autoridade espiritual, ela não sai porque senão vai ser considerado como um rebelde, um insubmisso. E não. Isso não é insubmissão. Todos nós temos a nossa liberdade em Deus para congregarmos aonde achamos melhor. Acho que para fechar esse ponto, João, é interessante nós pensarmos os tipos de ministérios que temos hoje. Da onde eles vieram? Como se formaram? Se formaram a partir de pessoas que saíram de uma determinada religião, que estavam inconformados muitas vezes com o ambiente que viviam, saíram dali e fundaram um ministério, uma comunidade religiosa que seja. Então essas pessoas saíram sem a bênção de Deus, estão rebelados. A maioria dessas pessoas que saíram de muitos ministérios abriram as suas congregações e estão muito bem. Pessoas se converteram, pessoas que pertenciam para o tráfico, para a prostituição, estão lá felizes com Deus. Se essa pessoa não tivesse autonomia de sair e até mesmo fundar um ministério, aonde estariam essas pessoas convertidas? Então eu digo assim, não existe ministério que não foi fundado à base de uma insatisfação. É interessante que aí cabe aquela velha questão, né? Eu saí da igreja A e fundei o meu ministério. Mas você não pode sair daqui e fundar o seu ministério ou simplesmente mudar de igreja. E aí a gente se pergunta, o que vale para um não vale para outro? Eu posso ser insubmisso, mas você não pode? Entende? Então é para se pensar essa questão. Cleverton, agora eu quero te fazer uma pergunta. O livro de Tiago, ele vai apontar algumas orientações para nós. E Tiago capítulo 5, mais ou menos a partir do versículo 14 em diante, vai dizer da seguinte forma: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Está alguém com pecado? Confessem uns aos outros os seus pecados, para que vocês sarem. Então a questão que fica, que eu quero te colocar é, muitas vezes quando cometemos pecado, ouvimos em determinados lugares que nós devemos chamar o líder espiritual, o pastor da igreja, para confessar o nosso pecado. É isso que o texto está falando? Não é exatamente isto. Eu, só para poder parafrasear um pensamento, eu conheci um jovem há muito tempo atrás, que ele era solteiro na época e a moça também solteira, se conheceram numa empresa. E eles cometeram o ato sexual, ou seja, biblicamente caíram no pecado de fornicação. Esse jovem confessou para o seu líder espiritual algo muito bonito da parte dele, chegou e contou, estava com a consciência pesada. Porém, o que esse líder ele teria que ter feito? Orado pelo jovem, não chamado ele em um culto de Santa Ceia, para poder anunciar o que tinha acontecido, se é que era preciso falar para todos. Porém, aconteceu de modo contrário. Ele esperou que esse jovem fosse para o culto e confessasse o seu pecado publicamente. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito tempo. Esse jovem cometeu mais outro deslize com outra moça, cometeu mais um pecado sexual, um pecado entre aspas, vamos dizer aqui. E esse jovem disse bem assim, olha, desta vez, se for para eu passar a mesma vergonha que eu passei algum tempo atrás, eu não vou mais confessar, porque eu tenho que ir perante uma igreja para confessar algo que Deus já me perdoou. Ou seja, esse jovem ele foi submisso a uma autoridade que acabou envergonhando ele. O que Tiago está dizendo ali, voltando agora para o texto de Tiago, capítulo 5, ele está dizendo que há pecados que nós devemos confessar uns aos outros. Porém, ali não tem um artigo definido dizendo que você deve chamar o teu pastor, o pastor da tua igreja local, e confessar a ele o seu pecado. Não, ele deve chamar alguém
de sua confiança, que você tenha liberdade com ele e confessar o seu pecado para que sareis uns aos outros. Perceba que o texto começa dizendo sobre aquelas enfermidades emocionais que acontecem no coração e na alma. Isto pode ser resolvido com oração. Isso pode ser resolvido com a meditação em um texto bíblico. Mas há aqueles pecados que ferem de modo profundo a nossa alma. E nós não ficamos em paz por causa disso. Quando nós confessamos... Uma pergunta. Você está falando, está alguém entre vós aflito? Ore. Isso. Ok. E também há aqueles pecados que machucam a nossa alma profundamente, que mesmo você orando, você não se sente aliviado com aquilo. Aí cabe você confessar para alguém para que isso se desprenda do teu coração, para que isso seja lançado de boca para fora. Há um texto em Salmos que diz assim: enquanto eu encobertava o meu pecado, os meus ossos se secaram dentro de mim. Porém, quando eu confessei, a minha alma se viu livre. Há certos tipos de pecado que não basta alguém orar por nós. Não basta você mesmo orar pela tua vida. Há certo tipo de erros e pecados que cometemos que nós devemos ter um amigo de nossa confiança para confessar a ele as nossas culpas, para que ele ore por nossa vida, ou seja, desabafar. Mas ali não indica que você deve chamar o líder da igreja, até porque não é somente porque ele é um líder que qualifica ele como alguém que seja um amigo íntimo teu, que você sente confiança. Então, não necessariamente você precise chamar um líder, mas sim alguém da sua confiança. É aquilo que nós falamos no início do vídeo, da autoridade espiritual e autoridade eclesiástica. Essa autoridade de orar pelas pessoas, para perdão de pecado, para expulsar os demônios, para curar, todos nós temos essa autoridade. Inclusive, a gente baseia a nossa igreja e nós nos baseamos nesse princípio do sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão, ele pode orar. Então, qual que é o objetivo desta oração? Orais uns pelos outros para que vocês sarem. Então, no caso que você trouxe, não é só esse caso, tenha certeza que existem muitos casos iguais por aí, ou bem semelhantes, não existe a cura. Existe, ao contrário, o agravamento do problema, né? A exposição, a vergonha. Então, o que precisa ser feito é, primeiro, procurar alguém que seja da nossa confiança. Segundo, ser totalmente honesto naquilo que nós fizemos. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Ser sincero com a pessoa. Terceiro, receber a oração. Porque se eu confesso meu pecado para você e você fala que está tudo bem, está tudo tranquilo e vai orar por mim, ótimo. Mas a Bíblia manda que você ore. Não é só um acordo entre duas pessoas. Tem que ter Deus na história. A gente precisa fazer oração. E o quarto ponto é não permitir mais que aquele sentimento de culpa fique em nós. Porque o que acontece? Às vezes nós confessamos, quer seja para o pastor, para um amigo, enfim, e aquele sentimento de culpa fica nos remoendo. E aí nós ficamos lembrando daquilo por 20 anos, 30 anos, 40 anos, de um erro que Deus já esqueceu. Então a gente precisa clamar o nome de Jesus para que este sentimento de culpa ele vá embora. Mas enfim, o que nós temos que fazer é procurar alguém que vai orar por mim para que eu sare. E este orar um pelo outro significa que a pessoa que vai orar por mim é tão pecador quanto eu. Eu tenho as minhas falhas e a pessoa tem as falhas delas. Eu posso orar por esta pessoa e esta pessoa pode orar por mim. E claro, sempre lembrando que após um orar pelo outro, nós devemos ter o cuidado para não praticar mais os mesmos erros. E fazendo ainda uma polêmica, continuando o texto de Tiago no capítulo de número 5, ele vai falar isso, né? Que se está alguém aflito é para orar, está contente é para cantar, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Então os presbíteros irão até ele, vão ungí-lo com óleo e a oração da fé vai sarar o doente. Porque como a gente está falando que não precisa ter necessariamente o pastor. E se a gente não cita esse texto, alguém pode falar, mas eles não citaram o texto que fala da liderança dos presbíteros. Então, sim, vamos explicar o que é essa questão. No contexto judaico-cristão do primeiro século, os presbíteros eram os anciões da igreja, as pessoas mais experientes ou que sabiam lidar com as situações. Então, é neste sentido que são os presbíteros.
E não no sentido de presbítero ou pastor de cargo. É o presbítero ou pastor, no caso que eles estavam dizendo, é pessoas idosas, de mais experiência. E unja ele com óleo. Esse óleo ali, nesse contexto, nada mais era do que o chá da vovó. Porque o que acontece? Até pouco tempo atrás, o que acontecia? Uma pessoa ficava doente, a gente chamava quem? A pessoa mais velha que conhecia um monte de tipo de chá. E a gente dava chá para tudo. Era uma tosse, tinha chá. Era braço inchado, tinha chá. Era dor no olho, tinha chá. Existia um chá para tudo. Nesse contexto, chama os presbíteros e dê uma unção para ele chame os presbíteros e passe uma unção sobre a ferida. Eram os remédios caseiros da época. Então o que acontece é que Tiago está falando o seguinte: chame as pessoas que têm experiências e dê um chá para essa pessoa. É mais ou menos isso que ele está falando. Porque observe que não é o chá que vai sarar. Ou no caso o óleo, né? Não é o óleo que vai sarar. Ele está falando, alguém está doente? Chama os presbíteros, passe um remédio no local. Ou seja, a pessoa mais velha sabe que tipo de remédio que precisa. Ou seja, hoje seria chama o médico, chama o farmacêutico. Mas o que ele está falando? Chama os presbíteros, passem óleo e a oração da fé levantará o doente. O que vai sarar é a oração. Então a gente não despreza os médicos, a gente não despreza remédio, mas também a gente não despreza a oração. Então não é espiritualizar, ou como eu estou falando aqui, parece que a gente desespiritualiza aquilo que é espiritual. Não, é espiritual, porque a gente vai orar, mas não deixa de ser uma doença física. Então também tem que ter remédio, é remédio e oração. Às vezes a gente fica, tô doente, não vou no médico porque Deus vai fazer um milagre. Deus faz milagre, mas também, né, como diz o ditado árabe, confia em Deus, mas amarra o seu cavalo. Creio que vale aqui salientar também a expressão iatrós, que é sarar o doente, ou o doente, melhor dizendo. Quem é esse doente? Não é uma pessoa que está somente com uma febre, que pode caminhar, que pode se levantar. Esse doente iatrós é alguém que está impossibilitado até de se colocar em pé. Por isso deve-se chamar os presbíteros da igreja, os mais velhos, o mais experiente, porque essa pessoa não consegue se locomover. Agora, se você está com uma doença onde você ainda consegue se locomover, vá procurar um médico. Nesse caso, o médico não é preciso vir até você. Você está habilitado e consegue ir até o médico. Agora, se você está em uma situação de impossibilidade, aí sim, chame os presbíteros da igreja, que eles virão até a tua casa para poder te ungir com óleo. Então, João, eu acho que como complemento, é interessante nós analisarmos a palavra salvação. A palavra salvação é a única palavra grega que tem os 3 tempos verbais em uma só palavra: presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro. O que nós podemos tirar em cima disso? Que antes de nós pecarmos, Deus já sabe que nós vamos pecar. E Deus já perdoou também. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele não está limitado ao tempo. O sacrifício dele é para toda a eternidade. Antes de nós pecarmos, o sangue dele já perdoou. Porém, nós não devemos pensar que porque o sangue dele perdoou, que vamos pecar deliberadamente. Porque Paulo fala em Romanos 6:2, que aquele que está morto para o pecado, como vai viver ainda nele? Cabe aqui pensar outra coisa. Sabendo Deus que nós continuaremos pecando, porque nós estamos nessa natureza humana que é pecaminosa, e o velho homem sempre está em nossas costas dizendo que nós devemos pecar porque isso não faz mal, nós devemos pensar o seguinte: o sangue de Jesus já nos perdoou de todo o pecado, mas cabe a nós não ficarmos com o pecado escondido dentro de nós, porque nós só vamos sarar quando confessarmos. A psicologia fala que aqueles que guardam muito para si as mágoas, os rancores, isso pode gerar doença psicossomática. E a probabilidade dessa pessoa ter um câncer é muito grande. Do mesmo modo, espiritualmente falando, aquele que guarda muito para si e não confessa, dificilmente ele vai alcançar misericórdia e dificilmente ele vai sarar, pois eu saro à medida que eu confesso. Então, neste vídeo que nós queríamos falar é sobre autoridade e autoritarismo.
A autoridade espiritual, ela existe sim, ela vem do alto e ela deve ser respeitada. Mas duas coisas têm que ficar muito claras. A primeira, ela deve ser limitada à sua esfera de atuação. E segundo, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se esta autoridade está na sua área de limitação e está dentro da autoridade da palavra de Deus, está subordinada à autoridade da palavra de Deus, essa autoridade deve ser sim respeitada. Caso não, então isso é um autoritarismo. E se você está debaixo de autoritarismo, é melhor você correr. Então é isto que nós queríamos falar neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, você foi chamado para a liberdade em Cristo e não para a escravidão. Se não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e clica aqui embaixo para dar um joinha dizendo que você gostou. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.